programa Upgrade News no 11º Simpósio em Ciências da Atividade Física da Universo. Entrevista hoje o professor Maurício Murat. Bom dia, professor. Bom dia, que um prazer, professor, contar com a sua presença. O professor Maurício atualmente é o meu orientador do mestrado que eu estou cursando aqui na Universidade Salgado de Oliveira. O professor Maurício é sociólogo e atua muito nessa área da violência no futebol, professor. Então eu queria que o senhor discorresse um pouco, explicasse ao nosso público, o nosso público-alvo do programa Upgrade News são desportistas, atletas, profissionais da área de educação física e setor correlatos. Que o senhor discorresse um pouco desse cenário da violência que está afastando as pessoas e as famílias dos estádios. É um prazer estar aqui no programa Upgrade News. É um prazer estar sendo orientador do Carlos, substituindo em memória o professor José Maurício Capino Sul. E em relação à violência, é importantíssimo esse tema, cara, porque é um tema que não só agride a cultura coletiva e identitária do futebol brasileiro, como agride a própria sociedade brasileira. Nós temos nos últimos 15 anos índices que são os piores em violência em geral no Brasil e também índices os piores da violência no futebol. No futebol e não do futebol. Por exemplo, a ONU fez uma pesquisa em 2016 em 127 países do mundo em que o ambiente mais agressivo, violento mesmo, da escola, para nós aqui seria a escola do ensino médio, é o ambiente da escola pública brasileira. E sem que nenhuma política pública governamental, estratégica, esteja sendo implementada ou sequer pensada para tentar minimizar, controlar e superar minimamente esse quadro. Temos índices terríveis de violência no trânsito, somos o país que mais matamos gays, temos as 5 principais redes de pedofilia do mundo, que é um crime hediondo, um crime de lesa humanidade, a pedofilia. 4 delas passam pelo Brasil. Então, os índices gerais de violência no Brasil são muito agudos, preocupantes e perturbadores. E o futebol faz parte desse contexto. Então a violência no futebol é uma expressão da violência coletiva, social e histórica do Brasil. Agora tem as suas especificidades também, por ser um fenômeno da multidão, que tudo acentua, e por ser um fenômeno da paixão, que também tudo acentua. E futebol é fenômeno da multidão apaixonada. O futebol brasileiro hoje detém o primeiro lugar no mundo em mortes comprovadas por conflitos de torcidas organizadas. Desde 2009, e especialmente a partir de 2012 para cá, nós ocupamos esse triste primeiro lugar no ranking e de lá para cá não saímos mais. Quando o auge foi em 2013, quando tivemos 30 mortes. Então são índices gravíssimos. Essas, repito, são informações comprovadas pelo inquérito policial. É possível que elas ainda sejam maiores. Então a violência no futebol ela é uma expressão da violência geral brasileira e do mesmo modo que a violência geral brasileira não tem, por parte das autoridades públicas, nenhuma iniciativa concreta, sustentável, permanente e renovável em bases científicas de estudos e pesquisas para tentar controlar isso, a violência no futebol do mesmo modo. Deveria ser uma política pública encaminhada pelo Ministério do Esporte, pelo Ministério da Justiça, um plano estratégico nacional que reunisse 3 grandes conjuntos de medidas. Medidas de curto prazo, que são medidas de caráter repressivo,
medidas de médio prazo, que são medidas de caráter preventivo, e medidas de longo prazo, que seriam medidas de caráter reeducativo. O futebol não resolve tudo, claro, se nem a justiça, nem a educação, nem a política resolver os problemas gerais do Brasil, os dilemas, as nossas crises, a nossa desigualdade, não é o futebol que vai resolver. Mas pelo impacto simbólico e por ser a identidade coletiva considerada aquela que é mais profunda na história cultural brasileira, alguma melhoria no futebol resultaria em alguma melhoria para a sociedade como um todo. Então, melhorar os índices de violência no futebol seria bom para o futebol e traria também ganhos para a violência geral no Brasil. Portanto, é uma necessidade imediata e intransferível. Então, professor, o senhor como sociólogo, o senhor atua na área da educação física e do esporte, mas não por sua educação física. Como aconteceu esse caminhar do senhor juntar sociologia com esporte e educação física? Pois é, eu fiz sociologia e desde 1986 eu trabalho com esporte. E a partir de 1990, quando eu tive o prazer de propor e criar na UERJ o Núcleo de Sociologia do Futebol, que foi o primeiro centro de pesquisas sistemáticas e permanentes na área de sociologia do futebol nas universidades brasileiras. E de lá para cá, maio de 1990 para cá, eu só faço isso. Eu comecei porque eu gostava muito de esporte, eu tentei ser jogador de futebol, cheguei a botar calção e chuteira no Botafogo, mas não tive grande chance. Botafogo era um time arrasante, né? Só a gente muito boa teria chance lá. Também fui praticante de judô e um pouquinho de capoeira. Sempre gostei de esporte, sempre entendi a importância do esporte na saúde pública e nas políticas públicas de inclusão, de socialização e de inserção social. Então, a partir da fundação do Núcleo de Sociologia do Futebol, eu passo a me dedicar a isso como o olhar de um sociólogo sobre o fenômeno esportivo. E sobre a importância, eu gostaria de ressaltar que em todos os espaços eu gosto de destacar isso, a importância do profissional de educação física, do professor de educação física que trabalha com matemática dentro da escola ou fora da escola, nas comunidades, nas praças, nos clubes, nos condomínios, que é uma temática em si e é uma temática altamente motivadora, especialmente para crianças e adolescentes entenderem as regras sociais, entenderem o limite da ação entre o individual e o coletivo e projetarem objetivos e meios para alcançar esses objetivos. Então eu valorizo muito a área da educação física e digo isso, eu costumo dizer até com mais autoridade, porque eu não sou originalmente da área. Eu digo isso pelo que eu acho, sei e aprendi com vocês da educação física. A educação física é fundamental, o profissional de educação física deveria ser muito mais valorizado do que é. Eu sei que não é, mas essa luta é não somente do profissional de educação física, mas de todos nós que entendemos a necessidade da sociedade brasileira superar os seus dilemas, as suas crises e partir para uma sociedade mais generosa, mais inclusiva e mais civilizada. E aí o profissional de educação física e os esportes em geral têm um grande papel a cumprir. Tá certo, professor. Eu já comentei isso com o senhor, eu fiquei encantado com a sua atuação em sala de aula. Inclusive, com todo respeito, criei um apelido para o senhor, que, fazendo uma analogia com a seleção de 70, que o senhor seria o Gerson da sala de aula pela sua visão. Ano passado eu soube que o senhor foi ministrar aulas, e me parece, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, que todos os anos acontece, na mais antiga universidade do mundo ocidental, a Universidade de Bolonha. Poxa, professor, parabéns. Como é que aconteceu essa história? Aconteceu a Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo ocidental. Eles gostam de dizer que é a mais antiga do mundo, mas não é não. E que eles não me ouçam. A mais antiga do mundo é a Universidade de Caruim, que fica na Medina de Fez, no Marrocos. Agora, do mundo ocidental e com relevo
com produção em grau de excelência até hoje, é a Universidade de Bolonha, que ainda mantém aquela mesma estrutura medieval no sentido positivo da fachada arquitetônica, mas no miolo da universidade, ela é uma universidade produtiva, crescente, em alto grau de excelência, e eu tive a sorte de ser convidado para dar um curso lá uma vez chamado Políticas, Economias e Culturas do Futebol. E a temática do futebol é que me levou lá. Na verdade é uma temática universal. O Brasil é o país do futebol, costumam dizer sim, mas a Itália também é o país do futebol, como a Alemanha, como a Espanha, como Portugal, como a Turquia. Então, na verdade, eu acho que o planeta é um planeta futebolístico. E todo esse interesse pelo futebol e pelo futebol brasileiro, por ser o único pentacampeão, por ser o único que participou de todas as Copas do Mundo, por ter o jogador mais importante da história do futebol, que é o Pelé, eu esperaria que você me desse o apelido de Pelé. É brincadeira, lógico, o Gerson foi um estupendo jogador. A questão da visão. Da visão, claro, o organizador do jogo. É uma brincadeira carinhosa que eu faço com o Carlos. Então, por tudo isso, o futebol é um atrativo, um mobilizador muito grande em todas as culturas. E nesse curso, lá estão pessoas de várias partes do mundo e todas mobilizadas por um interesse, por uma motivação, por uma paixão, que é o futebol. E às vezes o interesse, Carlos, é o oposto, é porque não gostam do futebol e querem entender por que a maioria gosta e eles não gostam. Então, por vias transversas ou por vias diretas, o futebol é um elemento mobilizador no mundo inteiro. Não é à toa que a FIFA tem mais países membros do que a ONU e do que o próprio COI, o Comitê Olímpico Internacional, que reúne todas as modalidades olímpicas, inclusive o futebol. E a FIFA, somente com o futebol, tem mais países membros do que qualquer outra entidade. E é a entidade agregadora de países que, historicamente, é a maior da história da humanidade. Nunca nenhuma outra entidade chegou próximo àquilo que a FIFA é hoje. A FIFA precisava ser mais civilizatória e menos corrupta, para produzir resultados positivos para a vida, para a humanidade e para a sustentação do planeta e das culturas coletivas que dominam a história da humanidade. Tá certo, professor. Eu não poderia deixar de encerrar lhe agradecendo a sua participação como orientador da minha pesquisa de mestrado. Promoveu uma magnitude espetacular. Obrigado por senhor conceder essa entrevista para o nosso programa, professor. Eu que agradeço e quero dizer que foi um prazer. Tá certo, professor. O programa Upgrade News retorna em breve.